2 dias sem gravar aqui, já perdi a prática, Brasil. Poder da constância. Tô lendo esse livrinho aqui. Você pode curar sua vida. Ele é meu livro de cabeceira. Eu já disse aí, tem outro vídeo no canal falando mais sobre ele. E não interessa se você vai pegar agora no meio, você vai conseguir pegar exatamente a parte que precisa pra sua vida. Então, depois, se você tiver mais interesse, eu tô montando a playlist com todas as outras leituras anteriores. Mas aqui, ela já começa a entrar na parte dos exercícios, de fato, dos exercícios terapêuticos, né? Então, aqui dá pra você, inclusive, colocar na sua rotina e dá, inclusive, pra você parar e fazer o exercício, praticar o que ela pede aqui. Então, vamos lá. O que ela fala? Qual que é o problema? É seguro olhar pra dentro. Quando a pessoa chega na sessão, normalmente vem todo tipo de reclamação. É reclamação sobre o corpo, doenças que estão sendo criadas e sentimentos relacionados a isso, ou os relacionamentos que não estão funcionando, de todo tipo de necessidade dentro de um relacionamento que não funciona. Minhas finanças não funcionam, então muitas vezes é uma relação com dinheiro e com problemas financeiros. Minha vida não funciona no geral. Então, normalmente, as reclamações que as pessoas chegam nunca consigo fazer o que eu quero, não consigo agradar ninguém, eu nem sei direito o que eu quero fazer, minhas necessidades e desejos sempre ficam de fora, só estou fazendo isso para agradá-los, enfim. E aí a gente vai aprofundando as perguntas ali, perguntando como que tá a sua vida, a sua saúde, seu trabalho, você gosta do que você faz, como anda a sua vida amorosa, as finanças, relacionamento, como terminou o anterior ao último que você terminou. Faça um resumo breve sobre a sua infância. Eu observo as posturas corporais e percebo. Então aqui ela conta um pouquinho o que ela percebe dos atendimentos. Pensamentos e palavras criam a nossa realidade futura. Então, às vezes as palavras usadas, elas não combinam com a experiência que está sendo relatada. Ou então o cliente está mentindo na terapia. Acontece, sim. E aí ela ensina o exercício eu deveria, pedindo ali para a pessoa escrever no topo, volta aqui, eu deveria. No topo ali, eu deveria, e completar a sentença. Então eu vou indicar para vocês fazerem esse exercício. Ter no mínimo aí 5 coisas que você deveria fazer. Eu deveria fazer, ser, ter, não sei. Eu deveria. O que vem à sua mente na hora que você faz essa sentença aí? Qual que é a continuação dessa frase? Preencha aí. Vou dar um tempo. Pausa o vídeo, faz o exercício. Muita gente tem dificuldade de escrever 5, tem gente que trava, tem gente que tem dificuldade, inclusive, de parar, né? Porque a lista de eu deveria são tantas coisas que serão mais de 5, assim, são mais de 5 normalmente. E à medida que terminam cada uma, vamos agora fazer esse exercício. Por que você deveria essa coisa? E as respostas, normalmente, elas são assim, ó. Minha mãe disse que eu deveria. Porque eu tenho medo de não fazer. Porque eu tenho... Gente, tá. Por que você tem que fazer cada coisa? Minha mãe disse que eu deveria. Porque eu tenho medo de não fazer. Ou então porque eu tenho que ser perfeito. Todo mundo tem que fazer isso. Porque eu sou preguiçoso demais, baixo demais, gordo demais, burro demais, feio demais, pobre demais, qualquer coisa assim. Essas respostas mostram aonde eles estão emperrados, aonde estão, né? Emperrados nessa crença e aonde a limitação que pensam que tem. A palavra eu deveria é uma das mais prejudiciais que existem, porque ela dá uma sensação de que a gente tá errado, né? Eu deveria, ou seja, eu não fiz, ou não, eu deveria estar fazendo e não tô fazendo, ou seja, é um erro meu. Tô muito errado, eu deveria. E quando a gente troca o eu, que é a sugestão que ela faz aqui, o eu deveria pelo eu poderia nos dá um pouquinho mais de escolha, né? Coloca você menos errado. Depois dessa conversa eu peço para o cliente que revelem a sua lista. Se eu quisesse de verdade, eu poderia, e substituir o eu deveria por se eu quisesse de verdade, eu poderia. Aí completa com as frases que você escreveu aí. E por que você não fez isso até agora? Anota na frente. Por que você não fez isso até agora? Se eu quisesse realmente, se eu quisesse de verdade, eu poderia tal coisa. Por que eu não fiz até agora? Porque eu não quero, normalmente a resposta, porque eu tenho medo, porque eu não sei como, ou porque eu não sou bom o bastante, né? Tem que ter a condição perfeita, tem que estar bom o bastante para começar no YouTube, né? Porque eu não tenho as condições perfeitas, o cachorro tá latindo, o cachorro tá passeando aqui na minha frente, não consegui arrumar meu cenário, porém a iluminação tá ótima. Muitas vezes a gente descobre que eles estiveram se repreendendo anos e anos a fio, se criticando por algo ou alguma coisa que deixou de fazer ou que deveria fazer, que na verdade ele nem quer fazer, ou tem medo de fazer, ou
simplesmente nem sabe como fazer. Quando tomam consciência disso, podem tirar um peso da lista do que deveriam. Então, muitas vezes, essas coisas que você descreve que você deveria, normalmente alguém disse em algum lugar. Trata de algo que alguém disse que você tinha que fazer e, na verdade, você nem acredita realmente que você precisa fazer essa coisa. Então, olha para todo esse tempo, anos e anos a fio, você se cobrando, se punindo, que você deveria, que você estava errado até agora, por algo que foi alguém, que é o desejo de alguém, é a crença de alguém. Então, deixar isso para trás já traz grande alívio. Então, alguém disse pra gente que a gente deveria ser mais rico, mais inteligente, criativo. E agora vamos mais longe, que eu tenho outro vídeo publicado aqui sobre o livro dos 10 argumentos para deletar suas redes sociais. E hoje a rede social ela é criada pra gente também, pra gente não ter ali essa liberdade de perceber o que a gente realmente quer ou o que essa sociedade está implantando na nossa mente que a gente deveria alguma coisa. Que você não tá bom o bastante, que você não tá rico o suficiente, que você não tá indo bem o suficiente. Fora toda a cobrança ali da familiar, alguém sempre faz uma comparação com você, com aquele primo que deu certo, que tá fazendo Y, X, Y, Z e você tá não sei o quê. Então essa sensação de atraso. Então essa lista do eu deveria poderia ser abandonada e deixando uma sensação de alívio. Comecei o processo, o problema começa a mudar, né? Quando meus clientes terminam de fazer essa lista, estão começando a olhar a vida com um modo novo, diferente, olhar diferente de ver a vida, com menos peso, com menos cobrança. Na maioria das vezes acontece porque eles têm medo ou pensam que não são bom bastante. É lógico, é tanta repetição de que você não é bom bastante, que uma hora a gente passa a acreditar, né? Então, começo a soltar o processo ali da sensação de estar errado, porque a pessoa não se adapta ao padrão dos outros, né? O desejo dos outros, a visão de sucesso dos outros. Creio que a vida é muito simples. O que damos, recebemos. O universo nos apoia plenamente em cada pensamento que temos, que escolhemos. Então ela fala um pouquinho sobre, ali depois, né, nessa sessão, ela fala sobre como ela enxerga a vida, já falamos em outro vídeo, de como ela segue uma filosofia de que o universo nos apoia em qualquer pensamento. Ou seja, se você acredita que você não pode, você não pode. Se você acredita que você não é bom bastante, você não é bom bastante. Então, fortalecer as nossas crenças. E aí o ponto de virada disso é que o poder está sempre no momento presente. Então a gente tem o poder de mudar isso. Ah, Carol, mas é muito difícil isso, eu já tentei, eu já isso. Então ela fala que o principal e a base de tudo isso aqui é o exercício de amar o eu, amar a si mesma, se validar, se amar de verdade, sabe? E aqui o que eu tô falando que é o amor, ela fala aqui que o amor é milagroso. Amar a si próprio é algo que realiza milagres em nós. E eu não estou falando de vaidade, é isso que as pessoas não entendem. Quando eu falo de autoestima, de autoamor, nós não estamos falando de alimentar seu ego, de você se achar linda, maravilhosa, perfeitinha. Isso muitas vezes pode representar mais medo do que de fato autoestima. Quando a pessoa fica toda hora se querendo uma validação, sabe? Ou falando toda hora, eu sou isso, autoafirmação, isso. Eu não tô falando de vaidade, arrogância ou convencimento, pessoa convencida. Mas isso não é amor, é medo. Eu falo em termos de um grande respeito por nós e uma gratidão. Estima, se você for olhar, estima, autoestima. Sabe aquela pessoa que você estima? Eu estimo aquela pessoa. É uma pessoa incrível. Eu estimo aquela pessoa. Eu gosto daquela pessoa. É isso. É gostar de quem você é admirar e todo o esforço e todo o conhecimento que você tem, toda a pessoa que você é, toda a sabedoria e todo lugar de onde você veio, todas as suas experiências, é gostar de quem se é, amar o eu. E quando você ama uma pessoa, você não faz de tudo por ela, você não deixa ela confortável, você não faz... É sobre isso, não é sobre falar aos quatro ventos que eu estou linda, maravilhosa, olha como eu estou perfeita, perfeição de Deus. Mas não é sobre ser convencido, entendeu? Amor pra mim é uma apreciação a tal ponto que ele enche meu coração ao máximo e extravasa. Sabe aquela coisa? Gente feliz não se incomoda com os outros. Então, é mais ou menos assim. Quando você tá amando a si mesmo, né, cheio de você, aquilo transborda. Então ele vai transbordar em que sentido? Você amar o processo da vida, a alegria de estar vivo, a beleza que eu vejo, outra pessoa, o conhecimento, o processo da mente, o meu corpo e o modo como ele funciona. Vou amar os animais, as flores, a vida, sabe? Aquela coisa do apreciar
quando a gente tá amando plenamente a nós mesmos, esse amor transborda. Então, não é sobre eu. Esse amor transborda, porque eu amo tudo. E eu tô conectada a tudo. Então, é isso. Vamos dar uma olhada em outras formas de não amarmos a nós mesmos. Censuramos-nos, criticamos de maneiras intermináveis, maltratamos nossos corpos com alimentos errados, álcool, droga. Escolhemos acreditar que não somos merecedores de amor. Temos medo de cobrar um preço razoável pelos nossos serviços. Criamos doenças e dor no nosso corpo. Adiamos o que tem que fazer, coisas que vão nos beneficiar. Outro dia eu falei isso. Sabe por que você não faz aquele negócio que você tá enrolando pra fazer? Porque ele vai beneficiar quem? Você. E por isso a gente deixa, que se fosse pro outro já tava feito. E é real, oficial, né? Então, muitas vezes a gente adia aquilo que vai fazer bem pra gente e coloca em primeiro lugar o outro. Então, colocar você em primeiro lugar não é algo egoísta. É algo que vai contribuir pro restante das pessoas. Se você estiver bem, se você estiver funcionando, sua vida estiver funcionando, você consegue contribuir e transbordar isso para todos os lados. Vivemos no caos e na desordem, criamos dívidas e fardos, atraímos amantes, parceiros que nos diminuem. Quais são algumas das suas próprias formas? Se de alguma maneira negamos o nosso bem, trata-se de um ato de não nos amar. Lembro-me de uma cliente que usava óculos, um dia desprendemos do velho medo de infância, no dia seguinte, ao acordar, ela achou que as lentes de contato estavam incomodando demais. Virou, olhou à sua volta e descobriu que a vida estava à vista, estava perfeita. Todavia, minha cliente passou o dia inteiro dizendo: eu não acredito. No dia seguinte, ela voltou a usar lentes. Então, a gente pode curar e a gente pode também voltar ao padrão antigo. A falta de autovalorização é uma expressão do não amar a nós mesmos. Tom era um artista muito bom, que tinha alguns clientes ricos que lhe pediram que decorassem uma ou duas paredes em suas casas. Mesmo assim, ele estava sempre atrasando o pagamento das suas contas, pois seus orçamentos originais nunca eram suficientes para cobrir o tempo envolvido na conclusão do trabalho. Ora, qualquer um que presta serviço ou cria um produto único pode cobrar o preço que quiser. Pessoas de posses adoram pagar muito pelo que querem, pois isso valoriza mais o objeto em questão. Vamos a mais exemplos. Nosso parceiro está cansado e mal-humorado. Imaginamos que nós fizemos algo de errado para causar isso. Alguém nos convida para sair uma ou duas vezes, depois não telefona mais. Pensamos que deve haver algo de errado em nós. Nosso casamento termina e temos certeza que nós somos um fracasso. Temos medo de pedir um aumento. Nosso corpo não parece com o que vemos nas revistas de moda, beleza, e nos sentimos inferiores. Não fechamos a venda, ou conseguimos o papel, ou não ficamos certos de que somos bons o bastante. Temos medo da intimidade ou de deixar alguém se aproximar demais, de modo que procuramos apenas um casualzinho. Não conseguimos tomar decisões porque temos certeza de que elas serão as erradas. Como você expressa a sua falta de valorização, de autovalorização, valorização por si mesmo? E aqui ela entra no a perfeição dos bebês. Você era tão perfeito quando era bebezinho, os bebês não têm que fazer nada para se tornarem perfeitos. Eles já são perfeitos e agem como se soubessem disso. E como seria você agir como se você fosse perfeito, tudo estivesse perfeito? Que na verdade é. Sabem que são o centro do universo, que não tem medo de pedir o que querem, se expressam livremente, eles expressam livremente inclusive as suas emoções. Qualquer um sabe quando um bebê tá bravo. Aliás, a vizinhança inteira sabe. A gente tem medo até de falar desconforto, ou demonstrar que a gente não gostou de algo. Não gostei. Não quero isso. Isso me irritou. Mas a pessoa tem que ter inteligência emocional. Inteligência emocional não é você reprimir as suas emoções. Não é você reprimir. Ter inteligência emocional não é você reprimir as suas emoções. Repita comigo. Então, que muita gente confunde, né? Nossa, você é terapeuta, não deve sentir nada. Não, gente, isso aí é robô que não sente. Eu sinto tudo. Corre sangue nas minhas veias, respiro e tudo mais. Então, também fico brava, também fico triste, também fico irritada. Tudo aí que vocês sentem, eu sinto também. E as pessoas têm uma falsa sensação de que eu consigo resolver tudo rapidamente, instantaneamente, ou consigo reagir muito positivo. Tudo bem, pode pisar na minha cabeça, pode me maltratar. Eu adoro ser maltratada, não me incomoda, entendeu? Então, crenças, não se limite a elas. Crianças pequenas não sobrevivem se não recebem amor. Acho que eu vou cortar essa parte.
À medida que envelhecemos, aprendemos a viver sem amor, mas os bebês não suportam isso. Os pequenos adoram cada parte do seu corpo, amam até as próprias fezes. Real oficial. Eles têm uma coragem incrível. E você, ser humaninho, você era assim, porque você já foi um bebê. Você está me assistindo, está me ouvindo, está me interpretando e prestando atenção aí, com certeza você já foi um bebê. Então começamos a ouvir os adultos à nossa volta. E que haviam aprendido a ser o quê? O que os adultos aprendem a ser? Medrosos, cheio de trava, limitações. O que eles fazem com a pequena criancinha? Vamos implantar nossos medos e nossos receios, todos, né? Nessa criança, afinal de contas, ela precisa viver o quê? Travado como nós, porque adultecer deve ser isso. Nunca acredito que o cliente tentam me convencer. Nunca acredito quando os clientes tentam me convencer de que são horríveis ou tão pouco dignos de amor. Meu trabalho é levá-los de volta à época que sabiam como realmente amar a si mesmos. Exercício do espelho, eu já falei, eu falo sempre para todos os meus clientes. Quem não fez, um dia vai ter que fazer, porque eu sempre recomendo esse exercício. Pra mim, gente, o melhor de todo é o self-talk. Você vai olhar na bolinha do seu olho, falar seu nome na terceira pessoa e falar o seguinte. Aqui ela coloca, peça pro cliente pegar um espelho pequeno, olhar bem nos seus olhos e dizer o nome. Eu te amo, te aceito exatamente como você é. Zeus! Esse exercício pode ser difícil para alguns. Pode ser que você nem consiga fazer essa afirmação aí de eu te amo, te aceito exatamente como você é. Então, aqui como ela mesma sugere, eu também sugiro, quando você não consegue fazer isso, parece mentira, você fala, fulano, você mesmo, né? No meu caso aqui, Carolina. Carolina, eu estou em processo de te amar e te aceitar exatamente como você é. E você trabalha com esse exercício por tempos e tempos, né? O tal do self-talk, você falar consigo mesmo no espelho. Cheguei a ver um homem atirar o espelho de longe, querer fugir. Precisei trabalhar meses e meses seguidos com esse cliente até ele poder começar a se relacionar consigo mesmo no espelho. Por muitos anos eu olhei no espelho e apenas a criticar o que eu via nele. Hoje, quando me recordo das intermináveis horas que passei acertando as sobrancelhas, tentando me tornar razoável, aceitável, como acho graça. Lembro do medo que eu sentia de olhar dentro dos meus olhos. No meu trabalho, esse exercício me mostra muito. Menos de 1 hora sou capaz de atingir o âmago da questão sobre o problema externo. Quando se atua apenas no nível do problema, gasta-se horas e horas termináveis trabalhando em cada detalhe. No instante em que tudo parece arrumado, ele brota em um problema qualquer. O problema raramente é o verdadeiro problema. Isso aqui eu tô cansada de saber. Bom, voltamos com essa leitura depois, e que senão esse vídeo fica muito longo e você já tem 2 exercícios para praticar aí. O eu deveria transformar, depois você volta no vídeo e assiste o como que você transforma, e o exercício do espelho. O exercício do espelho, ele... Quantas vezes, Carol? Quantas vezes você se criticou? Quantas vezes você ouviu que você não era bom o suficiente? Quantas vezes você ouviu indiretamente que você não era bom o suficiente? Quantas vezes você se amou, se aceitou exatamente como você é? Bem menos, né? Então, pra uma coisa anular a outra, você vai ter que repetir muitas e muitas vezes. Então, faça isso toda vez que você passar por um espelho, que você vê o seu reflexo em algum lugar. Faça isso repetidas vezes, quanto mais, melhor. E não pare de fazer. Quantas vezes? Pro resto da sua vida, igual a academia. Pra sempre. Igual tomar água, escovar os dentes. Pra sempre, tá bom? Gratidão. Até o próximo. Espero que tenha contribuído com você esses ensinamentos, que esteja contribuindo com vocês. Beijo!